Tudo bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã na presença do Senhor Jesus, mais um novo dia, onde nós começamos mais uma vez na presença dEle. E estamos muito felizes porque mais um dia o Senhor Jesus nos dá. Temos a chance aí de começarmos mais um dia corrigindo aquilo que porventura nós temos errado ontem, nos arrependemos e tentarmos fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para que possamos lermos um pouco mais a palavra do nosso Senhor, aprendermos um pouco mais dele e que possamos durante o dia meditarmos naquilo que nós vamos ler pela manhã e tentarmos colocar em prática os ensinamentos que Ele nos dá através da Tua Palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui hoje para poder fazer isso. Então, hoje, nesse dia 21 de abril de 2019, nós estaremos lendo aqui 1 Samuel 14 e 15. Em nome de Jesus. 1 Samuel 14 e 15. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, graças eu te dou, Pai. Oh, meu Deus, por mais esse dia que se inicia na minha vida, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por me dar mais uma manhã, Senhor. Por Senhor, meu Deus, pelo Senhor, Pai, estar renovando as minhas esperanças, minhas forças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar, nos abençoar. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Sim, meu Deus, sim, meu Pai, te agradeço por mais esse dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Continue a tomar conta da minha vida, Senhor, iluminar os meus caminhos, Senhor, guiar os meus pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Senhor, na leitura da Tua Palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor. Me ajuda a entender a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E me ajuda a praticar a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a Tua Palavra dentro da minha mente, dentro do meu coração, Pai. Para eu não pecar contra Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se eu te peço, meu Deus e meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Pois bem, então diz assim, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levantava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. Iaias, filho de Aitube, irmão de Icabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Mas e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e outra banda, uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas:
Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o pajem das armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volte, eis-me aqui de fronte do... Volte-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Porém dizemos assim: subimos a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado na nossa mão, e isso será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem, as armas, os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no Israel, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim, e eis que a guarnição se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu a nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estava ali. Então disse Saul a Ais: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo-se muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se juntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus comandantes que subiam com eles ao arraial em redor, e também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven.
o derivado voto, o atrevido voto de Saul, e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou o pão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava ao povo, e estendeu a vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tomando o pão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido o despojo que achou dos seus inimigos. Porém agora não tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, naquele dia aos filisteus, desde Miquimá até Aijolã, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente precedestes, revolve-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derrama-nos entre o povo. E diz-lhe: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha. E degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então Saul edificou um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Disse depois: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojamo-los até que amanheça a luz, e não deixamos não deixamos de resto um homem deles. E disseram: tudo que aparecer bem aos teus olhos fazes. Dize, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel. Porém naquele dia ele não respondeu. Então disse Saul: chegai para vós para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vedes em que cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja o meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu.
Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou mais Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o incidente. Então Jonatas e Saul foram tomando por sorte, e o povo saiu livremente. Então disse Saul: lançai sorte entre mim e meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me o que tem feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação a Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os teus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. Para onde quer que voltasse, executava castigos, e ouve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. Então os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquissua, e os nomes das suas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe, e o nome da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general do exército Abner, filho de Ner, tio de Saul. E eis que Iquis, pai de Saul, Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma grande guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho que subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o cavalo até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegaram, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas,
para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram o Egito. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e eis que e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou em toda a noite e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que se levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, teremos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes de ouvir a voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como inimigo a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho ultrapassado o dito do Senhor, e eis as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. E já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então disse Samuel, então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, eu tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. E disse porém Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel foi-se a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gilgal de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu do que pusera Saul rei sobre Israel. Amém, amados irmãos. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos orar agora pela conclusão da leitura da palavra do nosso Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra na nossa vida, Senhor. Ó Senhor, que possamos, Senhor, nesse dia, Senhor, te adorar, Senhor, nesse dia, Senhor, te bendizer e engrandecer o teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja presente, Senhor, no nosso dia, Pai, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal, todo perigo, Senhor, nos guiando, Senhor, indo à nossa frente, abrindo os caminhos para nós, Senhor, não deixando, Senhor, que possamos ir por caminhos errados, Senhor, guiando também o nosso coração, a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, no nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.